Vamos começar o quinto livro da Torá, o Humat Devarim, que literalmente quer dizer ditos. É uma revisão, uma recapitulação que o Moshe passa com o povo, o livro todo Moshe falando no povo de Israel. Esses são os ditos que Moshe falou para todo o povo de Israel, desse lado do Rio Jordão, antes de eles entrarem na terra de Israel, no deserto, na Aravá, na planície, na frente do Mar Vermelho, entre Paran e Tofel e Lavan, que seria um lugar chamado Branco, Hatzerot, Pátios e Dizahav. Na verdade, vamos ver que esses locais todos são citações implícitas de Moshe sobre os pecados do povo. Esses são os ditos, já que são advertências. Aqui Moshe está enumerando todos os locais que eles irritaram perante a Kadosh Baruch Hu, e por isso que ele deixou implícito, não especificou claramente quais foram os pecados, só citou em indireta uma alusão pelo cavô do povo de Israel. E aqui a gente aprende uma lição gigantesca de como chamar a atenção. Você aponta o que está errado, não precisa deixar muito claro, muito explícito, você mostra somente o ponto que tem que ser consertado. Para todo o povo de Israel, se ele tivesse advertido só uma parte, aqueles que estavam fora na rua iam falar: vocês escutaram do filho de Amram, de Moshe, falando e não responderam para ele assim? Se a gente estivesse lá, a gente ia responder de tal e tal forma. Por isso que Moshe reuniu todos e falou: vocês estão todos aqui. Então, se alguém tiver alguma coisa para responder sobre essa advertência, por favor, que diga. No deserto, eles não estavam mais no deserto, eles estavam em Arvot Moav, nas planícies de Moav. Por que cita Bamidbar? Está querendo falar do que o povo irritou a Deus no deserto, como eles sempre reclamaram, a gente podia ter morrido e na terra do Egito, porque a gente vai morrer de sede aqui no deserto, etc, etc. Baravá também, novamente, está falando do pecado feito na Aravá, na planície, que foi quando eles pecaram adorando o Baal Peor, uma idolatria, no Shittim, em Arvot Moav, nas planícies de Moav. Na frente do Mar Vermelho, ou seja, uma alusão ao que eles se rebelaram no Mar Vermelho, quando eles chegaram lá, os egípcios estavam perseguindo eles e o mar na frente, eles falaram: será que não tinha sepultura no Egito? Para a gente morrer aqui, reclamaram. E assim também quando eles viajaram do Mar Vermelho, que tinha lá muita riqueza que os egípcios afogaram ali no mar, e tinha muita coisa nos cavalos, etc. E na hora de sair, eles não queriam sair, eles também foram rebeldes. Quando o escrito vai Amru, Alyam, Beyam Suf, foram rebeldes no Mar Vermelho. Entre Paran e Tofel e Lavan, falou: Rabbi Yochanan te procurou todos os psukim e não achou um local que o nome dele é Tofel ou Lavan. Somente o que? Isso aqui é uma advertência das tolices, das bobeiras que eles juntaram para falar sobre o man, que ele era branquinho. Que eles falaram: nossa alma está enojada desse pão leve, que não tem substância, que não sai, não tem dejeto. E também pelos que fizeram no Paran, que é o pecado dos espiões. Então, entre Paran seria o pecado dos espiões, Tofel e Lavan é o pecado de reclamar do maná, que era branco, Lavan. Hatzerot, Pátios seria da discussão de Korah, que se formaram vários grupos, questionando a liderança de Moshe e outros assuntos. Outra explicação: vocês tinham que aprender do que eu fiz para Miriam em Hatzerot, por causa de Lashon Hará, que eu tiveram que pecar 7 dias e toda aquela história, porque ela falou mal de Moshe, e vocês falaram contra Hashem no pecado dos espiões, falando que Hashem talvez não teria força de levar eles para Israel, etc, etc. Dizahav é uma advertência sobre o pecado do bezerro de ouro, que eles fizeram pela quantidade de ouro que eles tinham. Como eles tinham muito ouro, acabaram pecando. Dizahav, dai bastante, muito ouro. Como a gente sabe que quando tem muita fartura, às vezes acaba tendo esse problema, que Hashem fala: eu dei muito ouro para vocês, muita prata, e vocês fizeram para idolatria. 11 dias, Jahada saiu Mechorev do Monte Sinai, caminhando pelo Monte de Seir, até chegar para Kadesh Barnea. Qual é a advertência que Moshe está colocando para o povo aqui nesse passuco? Moshe falou para eles o seguinte: vejam o que vocês causaram com o pecado de vocês. O caminho mais curto do Horev, do Monte Sinai, para Kadesh Barnea, é pelo Monte de Seir, e é 11 dias andando para chegar. E vocês foram em 3 dias. Como a gente sabe que eles andaram em 3 dias? Porque 20 de Iyar foi o dia que eles viajaram do Monte Sinai. Está escrito que no segundo ano, no segundo mês, no dia 20º do mês, eles viajaram. E 29 de Sivan, 41 dias depois, foram enviados os espiões de Kadesh Barnea. Então, se a gente for fazer a conta, 30 dias que eles viajaram e ficaram em Kivrot Atavá, que eles comeram carne um mês, que eles reclamaram, mais 7 dias que eles ficaram em Hatzerot por Miriam, que estava com lepra, então sobra 3 dias que eles estavam andando o caminho. Então, por que a Shekhinah, a Deus, fez esse milagre, que um caminho que era para ser 11 dias em 3 dias, porque a Hashem estava se esforçando, o modo de falar para vocês entrarem logo na terra de Israel. E por causa do pecado, então vocês ficaram dando volta em volta do Monte Seir 40 anos. E foi
no 40º ano, no 11º mês, no primeiro dia do mês, ou seja, no dia 1 de Shvat, Moshe falou para o povo de Israel tudo que Hashem ordenou a ele. Por que fala que a data que Moshe falou essas advertências vem te ensinar que Moshe só advertiu próximo da morte? De quem ele aprendeu isso? De Yaakov, que ele só advertiu os filhos próximo da morte. Porque ele falou assim, Reuven, meu filho, se eu vou te explicar por que não te adverti todos esses anos, para você não me largar e acabar se juntando com Esav, o meu irmão. Por conta de 4 motivos, a gente não adverte a pessoa somente próximo da morte, uma advertência mais séria, mais completa. Para que não fique voltando advertindo toda hora, para que o amigo não fique com vergonha e por outros motivos, quanto explicado no Sifri, e assim também Yoshua não advertiu o povo somente próximo da morte, e assim também Shmuel e David e Shlomo seguiram esse caminho. Os outros motivos citados é para ele não largar a pessoa, para não chegar a brigar, para não estar confusão. Depois que ele atacou o Sihon, rei do Emori, que morava em Heshbon, e o Og, rei do Bashan, que morava em Astarot, a cidade de Edrei, ou seja, Moshe está falando, se eu advertir antes de entrarem próximo da terra de Israel, eles vão falar, tá vendo? Ele não fez nenhum bem para a gente, está só querendo brigar e reclamar, achar algum motivo para culpar a gente, porque ele nem tem força para levar a gente para a terra de Israel, então ele vai inventar um pecado. Por isso, Moshe primeiro esperou ele derrubar Sihon e Og com a ajuda de Deus e já herdar uma parte daquela terra, ou seja, essa parte desse lado do Rio Jordão, o povo já estava ali e depois Moshe advertiu. Sihon, que morava em Heshbon, se não fosse Sihon duro, não fosse difícil de conquistar, e ele morasse em Heshbon, já ia ser difícil, porque o país era uma fortaleza muito grande. E se fosse outra cidade com Sihon dentro dela, já seria difícil, porque o rei era realmente muito forte, muito bravo. Muito mais que era um rei difícil, brabo, com um país também muito bem protegido. A mesma coisa que o Og, que estava em Astarot, ou seja, um rei difícil, com um país difícil de ser conquistado. Astarot é uma palavra de rochas e dificuldade, Astarot Karnaim, e exatamente é chamado assim. Esse Astarot aqui é o mesmo Astarot Karnaim citado lá em Bereshit, onde tinha os Refaim, que Amrafel, que era Nimrod, atacou aquela guerra dos 4 reis com 5 reis, etc, etc, e Og se salvou daquela guerra, como está escrito, vai avô a Palit, como está escrito que Og sobrou de Eter Arefaim, então esse Astarot aqui é o local de Og. Bedrei, ou seja, o nome do país, do governo onde ficava Og. Desse lado do Rio Jordão, na terra de Moab, Moshe quis explicar essa Torá dizendo, Oil começou Itchil, como está explicado na Roal, desde que eu comecei a falar, explicar a Torá em 70 línguas. Até que a gente aprende que a Torá pode ser estudada em português e tem a santidade de Torá, porque Moshe explicou a Torá em 70 línguas. Hashem, nosso Deus, falou com vocês no Monte Sinai, basta para vocês ficarem nessa montanha, vocês ficaram muito tempo no Monte Sinai, já estava na hora de continuar. Literalmente quer dizer, já está bom. Tem uma explicação, um Midrash, que diz que já deu muita grandeza para vocês ficar nessa montanha. Vocês fizeram um Mishkan, Menorá, utensílios, receberam a Torá, Sanedrin, ministros de milhares, ministros de centenas, várias coisas vocês fizeram aqui no Monte Sinai. Agora chegou o momento de desviar e viajar, vão chegar para o Monte do Emori, para os seus vizinhos, na planície, na montanha, na parte mais baixa, no sul e na parte do mar, na praia do mar, a terra do Cnani e o Levanon, até o grande rio, o rio de Prato, o rio de Eufrates. Viagem, ou seja, esse é o caminho que fizeram por Arad e por Hormá, vão chegar para o Monte Emori, literalmente, os vizinhos Jamon, Moav, Seir, Baravai, a planície de Yar, Har é o chamado Har Amelech, Shfelá é o Shfelat Adarom, uma planície do sul, Negev no sul e na margem da praia, que é Ashkelon, Asa, Keisari, etc., como explicado no Midrash, até chegar ao rio Eufrates, porque já que ele é chamado próximo à terra de Israel, ele é chamado Grande Rio. Assim, como exemplo de uma pessoa simples, o escravo do rei é rei. Se você se juntar ao governante, vão se curvar para você. Você vai estar do lado do governante, quando se curvar, de alguma certa maneira, vão se curvar para você. Outro ditado, se aproxime daquele que está ungido, você vai se ungir também, você vai acabar impregnando do óleo, também se beneficiando. Veja que eu dei para vocês essa terra, venham e peguem essa terra que Hashem jurou para os antepassados de vocês, para Avraham, Yitzhak e Yaakov, para dar para eles, para a descendência deles, já atrás, depois deles. Ou seja, vocês estão vendo isso com seus olhos, eu não preciso falar isso, talvez, escutaram de alguém que falou, vocês viram. Venham e peguem, ou seja, não tem ninguém pedindo, vocês não precisavam nem de guerra. Se não tivessem enviado os espiões, não ia precisar nem de arma para entrar na terra de Israel. Para os antepassados de vocês, por que citou de novo Avraham, Yitzhak e Yaakov? A gente sabe que nossos avós, nossos patriarcas,
são Avraham, Yitzhak e Yaakov. Somente querendo dizer que Avraham por si já tem mérito, Yitzhak por si já tem mérito, Yaakov por si já tem mérito, muito mais os três juntos. Cada um por si já é suficiente. E eu falei para vocês naquele momento o seguinte, eu não posso aguentar vocês sozinho, porque Lemor dizendo, Moshe falou, não é eu que estou falando isso, isso é Kadosh Baruch Hu falou, o próprio Hashem deu essa ideia, Moshe Yitro deu a ideia, Moshe foi se aconselhar com Hashem, Hashem falou realmente deve fazer isso de colocar ministros, outras pessoas, eu não posso sozinho. Será que Moshe não conseguia julgar o povo? A pessoa que tirou do Egito, abriu, rasgou o mar, trouxe o mano, fez voar o slava, aquelas codornas, será que ele não tinha como julgar? Somente, ele quis dizer, o próximo passuco, que Hashem engrandeceu vocês e colocou vocês sobre os juízes de vocês, e pegou o castigo e colocou sobre os juízes. A responsabilidade é muito grande, então é muito sério. Assim Shlomo Amelech falou, quem pode julgar esse povo que é muito difícil, muito duro, ou seja, ele era sábio, Shlomo Amelech, mas é muito duro a responsabilidade de julgar esse povo. O Shlomo Amelech, o homem mais sábio de todo ser humano, será que ele diz quem pode julgar? Somente está querendo dizer que quem julga esse povo não é igual aos outros povos, porque se ele julgar, matar, asfixiar, desviar o julgamento, roubar, não acontece muita coisa em outros lugares. Mas aqui, se até um dinheiro for exigido, cobrado de alguém não de acordo com a lei, é cobrado com almas, com tashito, vekavait, koverem, nafesh, a pessoa, o tribunal, o juiz que erra, é cobrado de uma maneira muito séria. Por isso que fala o próximo passuco, Hashem engrandeceu vocês, vocês são como as estrelas do céu para a quantidade. Então, já que Hashem engrandeceu vocês, eu falei, não quero julgar sozinho. Moshe está explicando. Vocês são hoje como as estrelas do céu? Será que naquele dia eles eram como as estrelas do céu? Hoje, eles eram 600 mil homens de 20 a 60 anos. E a gente sabe que existem milhões e bilhões de estrelas, o que a Torá sempre soube, que a ciência descobriu relativamente recente. Então, o que quer dizer vocês são hoje como as estrelas? Vocês são comparados às estrelas e aos astros, ou seja, vocês vão ficar para sempre como o sol, como a lua, como as estrelas. Hashem, o Deus do antepassado de vocês, vai acrescentar sobre vocês, assim como vocês estão agora 1000 vezes, e vai abençoar vocês, como Ele falou para vocês. Por que ele fala Hashem vai acrescentar e vai abençoar? Por que ele está acrescentando aqui? O povo falou, Moshe, você está dando limite 1000 vezes. Kadosh Baruch Hu falou que não ia dar para contar a descendência de Avraham. Então Moshe falando, essa é a minha brachá 1000 vezes. Mas Hashem vai abençoar vocês, como ele falou, que é sem número, uma brachá infinita.